Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse no capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Depois desse abençoado tempo de louvor que nós tivemos, agora nós vamos estudar a palavra de Deus. E apesar de todos esses problemas com a tecnologia, nós continuamos pregando a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 18. Apocalipse 2, a partir do versículo 18. Nós hoje vamos estudar a carta à igreja de Tiatira. Nós já andamos aí algumas igrejas, passamos por Éfeso, Esmirna, Pérgamo na última semana e chegamos então agora a Tiatira. Creio que todos acharam. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18, a palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra você isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para se arrepender da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos caminhado e temos feito essa série sobre as igrejas, 7 igrejas do livro do Apocalipse. E como eu já disse desde o começo, muito mais do que apenas 7 cartas a 7 igrejas históricas, porque são igrejas que realmente existiam no primeiro século da igreja, são igrejas literais. Então Jesus está enviando 7 cartas a 7 igrejas da Ásia Menor. Mas existiam outras igrejas na Ásia Menor, não apenas as 7 igrejas. Então por que Jesus envia 7 cartas a 7 igrejas? Por que ele não envia 11 cartas, 10 cartas? Por que ele não envia cartas a todas as igrejas da Ásia Menor? Porque se você estudar o livro do Apocalipse, como nós temos feito toda terça-feira, você vai ver que números em Apocalipse, não todas as vezes, mas na grande maioria delas, os números são simbólicos, eles representam algo. Então o número 7 é o número da completude. Então as 7 igrejas, elas representam toda a igreja em todos os períodos da história. Porque em todos os períodos da história nós vamos ter igrejas passando por aquilo que essas igrejas aqui estão passando. E então, muito mais do que alguns que têm abordado o livro do Apocalipse com essa visão de que o livro do Apocalipse é um livro codificado, que vai te dar as informações do que vai acontecer no tempo do fim,
E se você for para o livro do Apocalipse com esse tipo de abordagem, você vai se perder no livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse não foi escrito para isso. Ele não é um livro secreto codificado para te dar um mapa dos eventos do fim, apesar dele nos revelar o que vai acontecer no fim. O livro do Apocalipse ele foi escrito com um propósito. Lembra-se do contexto, sempre se lembre do contexto do livro do Apocalipse. Qual é o contexto? As igrejas estão passando por quê? Por uma perseguição ferrenha. Irmãos, líderes de igreja têm sido mortos por causa da fé em Jesus Cristo. A religião cristã, ela tinha sido dissociada do judaísmo. O judaísmo, eles começaram a denunciar os cristãos, dizendo, eles não são judeus. Então agora o cristianismo é uma religião ilegal no Império Romano. Então esses irmãos estão passando por todo tipo de perseguição. E Jesus, então, ele está escrevendo a sua carta para essas pessoas que estão passando por todo tipo de perseguição, para que eles possam ser capazes de suportar as perseguições. O Apocalipse, ele é esse chamado de Deus para nos tirar da nossa realidade, para nos tirar do nosso mundo, onde nós olhamos as coisas, como nós vemos as coisas de uma maneira material e mundana, para olharmos o mundo a partir da perspectiva de Deus. Esse é o livro do Apocalipse. Nós estamos passando por sofrimentos e perseguições, mas existe um Deus no céu que se assenta soberano no trono. E nada acontece sem que Ele permita que aconteça ou sem que Ele decrete que aconteça. É esse um dos objetivos, talvez o grande objetivo do livro do Apocalipse. Deus é soberano. Esse é o livro do Apocalipse. Mas por um outro lado, ou o outro lado da moeda, como eu gosto de colocar, algumas igrejas estavam não passando por perseguições. A perseguição, aquilo que afetava a igreja, que atingia a igreja, a dificuldade que a igreja enfrentava era outra. Porque ela estava tão confortável com o mundo, ela estava sendo aceita pelo mundo, estava fazendo amigos no governo, influenciando a sociedade, ela era uma igreja aceitável à sociedade. E aí ela começa o quê? A trazer elementos do mundo para dentro da igreja. E aí, o que Jesus vem e ele chama a igreja a fazer, a essa segunda tipo de igreja no livro do Apocalipse e na história da igreja, é arrependa-se, senão virei. Então, nós temos de um lado igrejas, pessoas sofrendo por causa da perseguição, e do outro, pessoas que estão tão relaxadas que elas estão se acomodando ao mundo, e o mundo agora está tendo influência sobre a igreja, de forma que o evangelho de Jesus Cristo está sendo diluído, e já não é mais o evangelho de Jesus Cristo. Nós temos isso na igreja hoje. Essa é a história de todo o cristianismo de todas as eras, porque hoje, esse segundo povo somos nós. O povo que está aí, a sociedade aceita, nós somos uma sociedade cristã, abre aspas, nós vivemos num país cristão, se é que existe tal coisa. Agora nós temos irmãos nossos no Oriente Médio, na Ásia, passando por perseguições tais que nós não conseguimos imaginar, e que se mantém fiel, mas é uma igreja pobre, uma igreja sofrida, uma igreja de poucos membros, é uma igreja perseguida. Então, é essa a história do livro do Apocalipse. Jesus está confrontando a comodidade de uns e está incentivando os outros. Olha, se mantém firme, porque a resposta final não é a morte de vocês. Olha, se vocês não tomarem jeito, eu vou vir contra vocês. Essa é a história do livro do Apocalipse. E aí ele vai nos revelar a visão de Deus no final, para que nós tenhamos o quê? A visão do que vai acontecer. E com essa visão a gente possa olhar para o mundo agora, hoje, e vivermos hoje à luz do futuro. É isso que Deus, é isso que Cristo ele está revelando, é para isso que ele está revelando o livro do Apocalipse. Não é para nos dar um mapa do fim, é para nos confrontar, nos tirar da zona de conforto, ou para nos dar esperança no meio dos sofrimentos.
É para isso que o livro foi dado. E aí a gente começa essa carta aqui, eu quero lembrar vocês de dois aspectos culturais que eu falei um pouquinho na semana passada, e é muito importante para entendermos o livro do Apocalipse, principalmente essas duas igrejas. Dois aspectos importantes são a relação cliente-patrão e o culto ao imperador e os sindicatos. Como que funciona essa questão de relação cliente-patrão? No Império Romano, o Império Romano é muito hierarquizado. Então, você tem pessoas com muito dinheiro, como nós temos hoje. Pessoas muito ricas, pessoas que não têm tanto dinheiro, e assim vai descendo. Tem uma escada social. O topo da escada era o imperador romano. Ele era o supremo pater familias, porque se você conhece um pouquinho de história romana, você sabe que o homem mais velho, o patriarca da família, era chamado de pater familias. E família para eles era uma coisa muito séria. Para italiano até hoje, família é uma coisa muito séria. Se você já tem alguma raiz italiana na sua família, você sabe como que é os italianos. Então, é muito sério. O imperador ele era visto como o pai de toda a nação. O imperador ele era então o pater familias, o responsável por toda a nação. Porque o pater familias, o patriarca da casa, da família, ele era o responsável por toda a família. Os filhos não se casavam com quem eles queriam se casar. Tinha que ter autorização do patriarca. Tinha que ter... Era ele que controlava tudo isso. Se ele não tivesse essa bênção, não tinha nada. Então, o imperador, nesse sentido, é o pater familias da nação, do império. Depois deles, nós tínhamos, então, os reis das províncias. Lembra a diferença do império e de um reinado? Um reinado é um lugar que você tem um rei. Um império, você tem muitos reinos dentro dele com um imperador. Essa é a diferença de um reinado e de um império. Então você tem outros reis, vários reis dentro desse império. Então eles são os reis da terra, como o Apocalipse vai nos colocar. Depois disso nós temos as autoridades, os governantes locais, as elites locais, as pessoas ricas, influentes. Depois nós temos as pessoas que tinham profissões, as pessoas que eram livres. Depois, no final de tudo isso aí, a gente tem o quê? Os escravinhos. Ou os escravos que eram os livres, que não eram escravos, mas também a situação deles não estava melhor do que a dos escravos. Lembrando que escravatura no primeiro século não é escravatura que aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos no século XVIII, XIX, que nós tivemos. Que era o quê? Por raça, por cor. Pegavam-se então os africanos, traziam-se para cá, escravizavam-se porque eles não são nem gente, não tem nem alma. Negro não tem nem alma, era isso que eles falavam. Então eles não tinham direito, era um animal, tinha que trazer e escravizar. Não é assim que funciona no Império Romano. Qualquer pessoa podia ser escravo. Aliás, no Império Romano, tinha algumas pessoas, escravos, tão ricos, que eram mais ricos do que a maioria das pessoas. Existiam reis que eram escravos, governadores escravos. Eles eram escravos do próprio imperador, mas eles eram escravos, não eram pessoas livres, mas eram pessoas influentes. Então, escravatura não tem nada a ver com o que talvez venha na sua cabeça quando você pensa de escravatura. Qualquer um podia ser escravo. Então, o pater familias, o imperador de todo o império, o imperador romano, ele abençoava, ele dava presentes, dinheiro, isenção de taxas, várias coisas para as pessoas. Porque ele era imperador, ele era encarregado de cuidar. Em troca, as pessoas faziam o quê? Louvavam ele, falavam bem dele, elas prestavam lealdade a ele. Essa escada, essa bênção, esses benefícios, ele ia descendo de escada abaixo. Então você sempre estava elogiando alguém, aí a pessoa ia lá falar em público, etc. Sempre elogiava o seu patrão, né? A pessoa que dava os benefícios para ela. Então existia essa necessidade de reconhecimento público daquele que te dava algum tipo de benefício, que eram sempre os seus patrocinadores. Essa é a relação cliente-patrão no Império Romano. E isso é muito forte no Império, muito forte. Isso se desenvolveu de tal maneira na Ásia Menor, porque no começo a Ásia Menor vivia em conflito com Roma, tiveram-se várias guerras, então, até o ponto que eles começaram a obedecer ao Império Romano, a se submeter ao imperador e adorar o imperador no sentido de agradecer, de provar lealdade. Em troca, o imperador começou a dar a eles isenção de táxi, começou a construir
rodovias para que pudessem se trafegar, o comércio aflorou, a região enriqueceu. Então, eles começaram então a adorar mais ainda o imperador, a elogiar mais ainda, ao ponto de se começarem a adorar ele como um Deus. Então, na Ásia Menor se estabelece, por causa desse sistema cliente-patrão, de adoração, de reconhecimento, se constroem templos para o imperador, e o imperador começa a ser adorado como um Deus. É assim que começa o culto ao imperador. É por isso que essa relação cliente-patrão é muito importante para você entender o livro do Apocalipse. Porque Jesus vai denunciar isso toda hora no livro do Apocalipse. E aí, a partir disso, você tem o culto do imperador estabelecido. E como que isso impactava os cristãos? Como que esse sistema todo impactava os cristãos? Uma vez que você prova lealdade ao imperador, através da adoração, através do culto ao imperador, o imperador começa a te beneficiar, te dá mais isenção de taxas, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo. Então, a adoração ao imperador, o culto ao imperador era visto como algo de necessidade pública. Você era obrigado ao imperador, porque a adoração ao imperador era visto como algo que beneficiaria toda a sociedade. Então, toda a sociedade, todos eram convocados a adorar, a prestar, mostrar, demonstrar lealdade ao imperador. Mas fora isso, Roma tinha muitos deuses, muitas diferentes deidades que eles adoravam. E nós temos também o sistema de sindicatos, que eu dei o nome de sindicatos, porque eles chamam de trade guilds em inglês, que são basicamente sindicatos. Você se reunia, você sempre ficava com o seu gueto. Você trabalha com carpinteiro, você é carpinteiro, você vai ficar no bairro dos carpinteiros. Esses sindicatos, eles eram colocados por bairros, por regiões. Então, toda região tinha o quê? Só pessoas que trabalhavam com aquele específico área que ele tinha. Então, nós temos os bairros dos carpinteiros, dos plumbings, né, dos encanadores, dos eletricistas, e assim vai. Então, era dividido assim. Cada sindicato desse tem o seu próprio Deus. Então, eles adoram o seu Deus. Uma vez por mês, eles se reuniam com banquetes, ofereciam sacrifícios aos seus deuses, e os seus deuses, então, eles... Era bancado, alguém bancava patrocinava esse jantar. Era talvez a única vez que você comeria carne no mês. Essa carne sacrificada aos ídolos. Aí você vai ver que o apóstolo Paulo fala sobre carne sacrificada aos ídolos em 1 Coríntios. E então eles sacrificavam aos ídolos, eles adoravam lá, agradeciam publicamente, honravam aquele que tinha pago tudo aquilo, né? O seu patrão, o seu patrocinador, né? Hoje nós temos os patrocinadores, a gente tem, vamos aqui fazer agora a hora dos patrocinadores, agradecemos a tal e tal e tal. Então era assim que funcionava. Além disso, todos esses sindicatos tinham que adorar quem? O imperador. Porque no final de tudo isso, era o Deus do sindicato e o imperador que tinham que ser honrados. Eles tinham que sempre honrar. Como que isso impactava os cristãos? Aí você se converte. E você é carpinteiro. Você faz parte do seu sindicato. Porque o sindicato, gente, ele era muito mais do que apenas trabalho. Porque para a gente, quando a gente pensa em sindicato, é uma questão de trabalho. O sindicato era onde a vida social acontecia. Era onde a vida religiosa acontecia. Para muitos de nós imigrantes, que a igreja é o seu local social, porque para muitos de nós, a igreja é a nossa família. Porque muitos de nós aqui não tem família aqui. Não tem primo, não tem irmão, não tem ninguém aqui. E eu lembro quando eu cheguei aqui, que o meu único momento que eu tinha alguém para conversar era à noite, quando eu vinha para a igreja no domingo à noite. Era o único momento na semana inteira que eu tinha meia hora para conversar com alguém que não fosse trabalho, que não fosse alguém que estava mandando em mim para eu carregar alguma coisa. Era o único momento. Então, a igreja era o quê? A minha família, o meu lugar de religião, o meu lugar social, porque através da igreja a gente consegue trabalho, não consegue trabalho? Quem está precisando de trabalho, a gente vai lá, arruma, dá um jeito. Está precisando de alguma ajuda, a gente vai lá e dá um jeito de ajudar. Então, basicamente,
Esses sindicatos eram os centros de religião, os centros de você conhecer, de ter os seus amigos, porque são seus amigos de trabalho, são os seus vizinhos, são os seus parentes, porque trabalhavam os parentes tudo na mesma profissão. Então não era apenas, eu vou lá e faço parte. Não, agora você se converte. Você faz parte de tudo isso. Agora você tem que sair de tudo isso. Parar de adorar os deuses, parar de adorar o imperador. Como que você é visto? Você é um louco, você é um subversivo, você é um ateu porque você não adora os deuses. E agora, a gente começa a entender como que tudo isso afetava. Porque se você não faz parte do sindicato, você não tem mais emprego, você não tem mais com quem fazer negócio, porque ninguém mais quer você lá. Porque se a cultura vamos adorar o imperador, porque adorar o imperador, mostrar lealdade para ele, nos traz benefícios para toda a sociedade. Se você não está fazendo isso, você é um perigo à sociedade. Deixar de adorar ao imperador, deixar de adorar os deuses, era visto como alguém que está colocando toda a sociedade, os valores da sociedade em perigo. Vocês estão colocando os valores da sociedade em perigo. Vocês não são bem-vindos no nosso meio. Então essas pessoas, elas eram expulsas de lá, elas caíam na pobreza. Agora você imagina que você é pai, e você tem 4, 5, 6 filhos para criar. Você só tem aquela profissão, só isso que você faz. Você depende de tudo aquilo ali. Agora você é expulso, porque agora você se converteu. Da onde você tira dinheiro para comprar comida para sua família? Não tira. Simples assim, não tira. Você não tem emprego, você não tem quem te quer, você é rejeitado. É por isso que muitos cristãos, mesmo os ricos, quando um rico se tornava, eles confiscavam os seus bens. É uma religião ilegal, você não tem direito a nada. É esse o contexto que eles estão passando aqui. Se converter ao cristianismo não é, tá tudo bem, agora então você tem uma nova religião. Você está indo no outro lugar, você está indo no outro sindicato. Não tem sindicatos cristãos. Você agora é um subversivo, você é um louco, um lunático, querendo atrapalhar a paz do Estado, a paz do seu reino. E aí a gente começa a ver e coloca tudo isso em mente, porque isso aqui precisa ter em mente, está na sua mente quando você está lendo isso aqui. Porque senão o livro do Apocalipse não faz sentido para você. E aí a gente começa a adotar a posição de muita gente. Qual que é a posição de muita gente? E o que significa isso aqui? O Filho de Deus, com olhos de chama de fogo, os pés de bronze reluzente. Aí você fica querendo enfiar a sua perspectiva, a sua imaginação nos símbolos bíblicos, no que João está descrevendo alguma coisa. Se nós não nos enraigamos na cultura do primeiro século, e nós caímos em erro, e começamos a interpretar e trazer todo tipo de barbaridade para o livro do Apocalipse, que é o que a gente tem visto. Então ele começa no versículo 18, essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo. Por que Jesus começa a dizer, essas são as palavras do Filho de Deus? João não sabia que ele era o Filho de Deus? A igreja não sabia que ele era o Filho de Deus? Ele já tinha necessidade, Jesus escrever para a sua igreja, Jesus escreveu uma carta para nós, eu sou o Filho de Deus? Tem alguma necessidade de Jesus fazer isso para nós? Não. Mas se lembre que todas as imagens que João está usando aqui para descrever a Cristo, ele usou no capítulo 1, e agora ele está repetindo aqui. Por que ele está repetindo aqui? Para que toda a imagem que ele usa de Jesus, para repetir aqui, tem alguma coisa relacionada com a igreja. É algum confronto, é alguma coisa que está relacionada com a igreja. O porquê que ele usa Jesus, o Filho de Deus aqui? Porque se você conhece um pouquinho de mitologia grega, você sabe, estava falando com a Amy sobre mitologia grega esse final de semana, e você sabe que Zeus é o que para nós seria o Deus Todo-Poderoso. É Zeus na mitologia. Ele é o pai de todos os deuses, ele é o Deus principal. E eles acreditavam-se que Apolo era o filho de Zeus. E se você acho que na semana passada eu comentei isso, os imperadores, e principalmente Domiciano, que era o imperador da época, ele se denominava quem? A encarnação de Apolo. Ele se dizia Apolo.
Então os filhos, em geral, os imperadores, eles se identificavam com Apolo, como filhos de Apolo. Então quando Jesus fala, eu sou o Filho de Deus, estas são as palavras do Filho de Deus, o que Jesus está confrontando? Ele está indo direto em confronto àquilo que o imperador está clamando para si, porque os imperadores clamavam para si, nós somos filhos de Deus, nós somos os representantes de Deus na terra. E Jesus está falando assim, só existe um Filho de Deus, só existe um Deus no céu, é o meu Pai, e eu sou o seu único filho. Jesus está indo contra toda a cosmovisão do seu tempo, de que o imperador, com todo o seu poder e pompa e riqueza, ele é o filho dos deuses. Não, só tem um Filho de Deus, e é Jesus Cristo. Então, é por isso que Jesus ele vai de encontro contra isso, até porque eles acreditavam que, desde Augusto, quando o imperador ele conquistava mais terra, se expandia mais terra, eles mandavam seus evangelistas, os seus missionários. Quando ele conquistava a terra, eles mandavam pessoas pregando o evangelho de Augusto. Então existia na época de Jesus, não é o único que tem evangelho, gente, no primeiro século. Augusto também tinha o evangelho dele. Quando ele conquistava uma terra, então ele começava a desenvolver aquela área, eles clamavam assim, a paz, a prosperidade chegou a esse reino, porque chegou o reino do Filho de Deus, Augusto. Aí Jesus vem e fala, eu sou o Filho de Deus, e sou eu quem trago o reino de paz e prosperidade. Ele está em direto choque com a cultura da sua época. Você acha que o que vai acontecer quando os cristãos começam a falar isso? Que Jesus é o Kyrios, que era o título usado em grego para o imperador. O que acontece com o apóstolo Paulo? Por que o apóstolo Paulo é morto do jeito que ele é morto? Porque eles começam a declarar isso, que o judeu morto em Jerusalém é o Senhor do universo. Como assim? Como que uma pessoa crucificada pode ser o Senhor do universo? Crucificação no primeiro século era tão nojenta aos olhos dos romanos que eles não falavam a palavra crucificação. Eles se negavam a falar sobre a cruz. De tão terrível que era a morte de cruz para eles. Então eles não falavam sobre isso. Então entrava em choque. Aí Jesus, no versículo 19, ele fala assim, eu conheço as suas obras. Conheço as suas obras. E eles começam bem, porque eles começam a falar, se você for ver versículo 19 comigo, ele fala, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Imagina Jesus, ele olha para a nossa igreja e ele fala assim para a gente, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. A gente já dá até Senhor. Não é? A gente já começa a se achar um pouquinho até mais especial, não se acha? Mas o negócio é que Jesus não para aí. Mas, se você se lembra de quando nós falamos sobre Éfeso, a igreja de Éfeso, o que acontece na igreja de Éfeso? Ele elogia a igreja de Éfeso pela sua postura com relação à palavra de Deus, ela testa as heresias, ela não perdoa, não passa no crivo da igreja, a liderança da igreja tem uma teologia sólida. Mas aqui, em Tiatira, o que acontece? Jesus elogia ela e fala assim, sei que você faz agora mais do que você fazia no começo. Eita glória! Não, Lu? A gente já dá aquele gás. Contudo, tenho contra você isto. Ironicamente, a igreja de Éfeso, ela é condenada porque ela tinha abandonado o seu primeiro amor, tinha se esfriado no seu primeiro amor. A igreja de Tiatira, Jesus a elogia porque agora faz mais do que no começo. Contudo, ele tem isso contra ela. Você permite heresia no meio da minha igreja. O que Éfeso mata na raiz, Tiatira aceita. E é isso que Jesus tem contra ela. Eles não confrontavam aqueles que se dizem profetas do Senhor.
Lembram que Éfeso está confrontando aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Agora em Tiatira eles estão permitindo que qualquer pessoa que chegue e se diz profeta, dê uma profetada. Então qualquer um chegou na igreja, falou que é profeta, gente, vamos deixar o homem pregar porque ele é profeta do Senhor. E isso ia trazer, é claro, problemas para a igreja. E Jesus condena a sua igreja. Quando nós não confrontamos heresias na igreja, quando a igreja aceita heresia calada, Jesus vem ao nosso encontro e nos corrige. E nos corrige. Contudo, nós também não podemos ser como Éfeso, que corrigiu a tal ponto, que se fechou a tal ponto por causa das heresias, que deixou de amar. Que deixou de amar Deus, que deixou de amar o próximo, que deixou de evangelizar, que deixou de buscar as pessoas, de expandir o reino. Então, Tiatira é uma cidade de sindicatos, mais uma vez. Uma rota de comércio. Por que ela é uma cidade de sindicatos? Porque ela é uma rota de comércio. Por ali, por exemplo, vou dar um exemplo nosso que fica mais fácil de entender. Lowell é uma rota de comércio. Não sei se você já percebeu isso. Lowell, por que Lowell foi tão influente como ela já foi? Porque nós temos grandes rotas comerciais passando. Nós temos a 495 aqui, tem a Rota 3 cruzando, tem a 93 descendo ali, e tem um monte de estradas. É um lugar de fácil acesso, entrada e saída. Para você ser uma cidade que é comercialmente valiosa, você tem que estar estrategicamente no lugar de fácil acesso, entrada e saída. Então, a Tiatira, ela tinha essa posição estratégica, ela era um lugar que tinha essa entrada fácil e saída no império. Lembra de Atos capítulo 16? Quando o apóstolo Paulo ele vai começar a fundar a igreja, ele encontra com Lídia, a vendedora de púrpura. Ela era de que cidade? De Tiatira. Uma mulher poderosa, uma mulher que tinha dinheiro. Provavelmente a mulher que patrocinou a fundação da igreja. Então, era uma cidade cheia de sindicatos. Sabe esse negócio de sindicato que tem por todo o Império Romano? Em Tiatira era especialmente multiplicado o negócio. Porque onde tem muita gente passando, tem muito dinheiro circulando. Onde tem muito dinheiro circulando, tem o quê? Tem muito emprego, tem muita necessidade de mão de obra, etc. Então era uma cidade muito movimentada, muitos sindicatos. Então os sindicatos mandam nessa cidade. E aí, a vida religiosa, mais uma vez, é tirada desses sindicatos. Não é apenas os sindicatos, porque os sindicatos eles movem toda a vida social e religiosa da cidade. Então não é de se espantar você encontrar muitos deuses na cidade. Aí Jesus, ele voltando ali no versículo 20, ele diz assim: eu tenho contra você que você tolera Jezabel. Jezabel. E aí a gente se pergunta, se você nunca leu o Antigo Testamento, você já se pergunta, mas quem que é Jezabel? Ou você, se você talvez já leu, e você não se lembra muito bem, Jezabel, eu já ouvi esse nome, mas não lembro, já ouvi alguém chamando lá na igreja, uma outra pessoa de Jezabel, mas eu não lembro se era um apelido carinhoso ou não, né? Aquela Jezabel, aí eu não entendi muito bem, aí eu fiquei quieto, porque, né? Já ouviu alguém chamar de Jezabel na igreja? Não. Eu ficava meio no começo, sério, isso aconteceu comigo. Lá, quando eu estava no comecinho da igreja, não, aquela irmã é Jezabel. Aí eu ficava, o que é uma Jezabel? Mas, enfim. Então, Jezabel, quem é Jezabel? Jezabel, ela era uma rainha estrangeira casada com Acabe. A história dela você vai encontrar lá em 1 Reis, capítulo 16 a 19. E aí você encontra a história de Jezabel, uma mulher. A Jezabel, ela introduz em Israel a adoração a Baal. Mas o negócio de Jezabel, ela não estava introduzindo Baal e falando assim, olha, vocês vêm para cá e vocês adorem só Baal. Não, porque ela sabia que o Deus de Israel era Adonai, era Yahweh, era o Deus de Israel, era a deidade deles. E eles estão lá, tipo assim, ela está lá, não, pode continuar adorando o seu Baal, o seu Deus aí, mas tem um Deus que é poderoso, que é o meu Deus, que é Baal. E aí, então, ela introduz Baal e leva o quê? A nação a adorar Baal. Aliás, a nação sempre adorou Baal e Astarote. Eles sempre, esses aí são os tendão de Aquiles de Israel. Baal e Astarote. E aí eles estão adorando lá Baal e Astarote introduzidos por ela.
Mas aí você tem o episódio de Elias, no capítulo 18 de 1 Reis, que nós estudamos na semana passada com os jovens. E se você se lembra da história, o que Elias está fazendo? Ele está confrontando a nação. Ele está falando, olha, vocês decidam quem é Deus. Se Baal é Deus, adorem a Baal. Se Deus é o Senhor, adorem o Senhor. É isso que ele está convocando o seu povo a fazer. É isso que ele está o quê? Chamando. Vocês decidam, ou é um ou é outro. Vocês não podem ficar andando, adorando a Deus e adorando a Baal. Vocês não podem adorar dois deuses. É o que diz Jesus. Vocês vão amar um e rejeitar o outro. Então, Elias está chamando o povo ao quê? A tomar uma decisão. A sair desse mundo. Falando, não, esse sincretismo não é aceito pelo nosso Deus. Ou vocês adoram a Ele, ou vocês não adoram, porque Ele não aceita, Ele não divide a sua glória com ninguém. Então tem todo aquele episódio do sacrifício, e fogo desce do céu, e o Senhor mostra que Ele é Deus, e não há outro. Então, por que Jesus está usando o título de Jezabel? Porque provavelmente, gente, isso aqui não é o nome que o papai e a mamãe dela deram para ela. Entendeu? É igual a gente está chamando lá na igreja alguém de Jezabel. É só um apelido carinhoso. Então Jesus está carinhosamente chamando aquela Jezabel. Vocês não confrontam, vocês aceitam Jezabel. E é isso, exatamente isso que Jesus está trazendo à memória aqui. Que ele está mostrando, que ele está querendo, provocando a igreja a lembrar. Quando Jesus fala Jezabel, na hora, o que vem na cabeça deles? 1 Reis, capítulo 16 a 19. Eles já sabem da história, eles conhecem. Então, o que Jesus está fazendo aqui é, a história ela está se repetindo em Tiatira. É isso que Jesus está demonstrando. Agora Jesus está chamando a igreja a, vocês tomem uma posição. Ou vocês adoram os deuses, ou vocês adoram o Senhor, ou vocês me adoram. Por quê? Porque ela começa a introduzir, essa mulher chamada Jezabel, ela começa a introduzir na igreja, aí o texto vai nos falar que imoralidade sexual e comida sacrificada aos ídolos. Você vai ver que muitas vezes no Antigo Testamento, imoralidade sexual ela está ligada ao quê? À idolatria. Adorar aos ídolos diante do Senhor é cometer idolatria. Por que Jesus coloca imoralidade sexual com idolatria? Porque nós somos casados com o Senhor. Ele é o nosso marido, porque o Senhor só se relaciona conosco através de aliança. Deus não se relaciona com ninguém, senão através de aliança. Então toda vez que nós adoramos outra coisa, que aliás é o primeiro mandamento, nós não devemos ter outros deuses além dele, porque ele é o nosso Deus, ele é o nosso marido. Então nós não devemos ter outros deuses. Toda vez que nós adoramos qualquer outra coisa e colocamos essa coisa no lugar de Deus, nós estamos cometendo adultério. Adultério. Nós estamos adulterando contra o nosso marido. É por isso que Jesus está usando essas metáforas aqui. Não que eles estivessem praticando imoralidade sexual, de fato. Apesar que se eles fossem participar dos cultos a Dionísio, por exemplo, que eram orgias sexuais, eles participariam dessas coisas. Mas nem toda a deidade romana tinha esse tipo de adoração. Então ela estava introduzindo isso na igreja, levando eles a adorarem. Por que ele usa comidas sacrificadas aos ídolos? Lembra mais uma vez, o que faz parte da vida social deles? Os sindicatos. O que essa mulher estava fazendo então? Ela estava chegando para eles assim, não, vamos lá adorar os deuses, não tem problema nenhum. Jesus conhece o seu coração. Vamos lá, você pode comer comidas sacrificadas aos ídolos, não tem problema nenhum. Pode ir lá, pode ir lá. Então é isso que ela está fazendo, ela está convencendo a igreja de que a participação nos cultos pagãos, a participação nos sindicatos, não tem problema nenhum, Jesus aceita isso. Está tranquilo. Comer comida sacrificada não tem problema nenhum. João vem aqui e no meio deles. Ou melhor, Jesus vem no meio deles. Vocês toleram Jezabel, essa mulher que faz o meu povo e adorar deuses.
estrangeiros, deuses, ídolos, feitos de madeira, de pedra. Então esse povo, ele estava no domingo na igreja, cantando, adorando, louvando ao Senhor. Na segunda-feira eles estavam onde? No sindicato. Adorando, louvando os deuses do sindicato, inclusive o imperador. Então, a gente tem o quê? É os segredos de Satanás. Porque no versículo 24, ele vai falar que eles estão aprendendo os segredos de Satanás. Qual que era a estratégia por trás dessa mulher? No primeiro século, ainda não tão desenvolvido, nós tínhamos o gnosticismo. O que é gnosticismo? A palavra gnosis, do grego, é a palavra conhecimento. Então, acredita-se que você tem um conhecimento escondido, que só as pessoas que atingem esse conhecimento que são salvas. Essas pessoas que atingem esse conhecimento é que têm a iluminação. Mas essa religião, o gnosticismo, é uma religião dualista. O que é isso? Dualismo eles acreditavam que a matéria é má e que o espírito é bom. Então Jesus, ele não pode ter sido homem, porque a matéria é má e corrupta. Consequentemente, Jesus não se fez homem. Uma das coisas que João mais combate nas suas cartas é o gnosticismo. Que aquele que diz que Jesus não veio em carne é do anticristo. Então é essa doutrina que ainda primitiva está no primeiro século. Mas outra coisa, como isso afetava a igreja, era: se a matéria é má e o espírito é bom, não importa o que eu faço com o meu corpo. Eu posso comer, beber e fazer todo tipo de barbaridade que eu queira com o meu corpo. O que importa é o meu espírito, porque é o espírito que no final é que vai ser salvo. É o que vai para o céu no final. Então não importa, você pode cair na libertinagem, porque era essa a filosofia. Você cai na libertinagem e não importa o que você faz. O que importa é o seu conhecimento de Deus. O que importa é o seu coração. O que importa é o que você sabe de Deus. Não importa, gente, Jesus não está preocupado com o que você vive, com o jeito que você vive, com o jeito que você faz sexo. Porque toda forma de amor é amor, porque Deus é amor. Se Deus é amor, Ele aceita toda forma de amor. Essa é a nossa filosofia hoje. E é isso que o mundo tem pregado aí fora. E aí a gente começa a ver pastoras, esses dias eu recebi um vídeo, pastoras homossexuais, e ela se identifica como pastora homossexual. E eu sou assim, e ela fala desse jeito. A gente tem que entender que Deus é amor. E Ele aceita todas as formas de amor. É por isso que eu posso dizer que eu sou pastora homossexual. Porque Deus aceita e Deus me ama desse jeito. Só que ela pega a Bíblia dela, e a Bíblia dela não tem muitas páginas que condenam completamente a prática do homossexualismo. Nós amamos as pessoas, os que praticam tais coisas, nós oramos pela conversão dela. Por quê? Mesmo que esse não seja o nosso pecado, o meu pecado, não é o meu pecado, eu não posso condenar, porque a gente tem também uma mania de, nós levantamos uma bandeira contra o homossexualismo, mas nós não levantamos a mesma bandeira contra a mentira, por exemplo. Nós somos bons para acusar os homossexuais, mas nós não acusamos da mesma maneira o que rouba, e tantos outros pecados. Porque para Deus não tem diferença o homossexual e o mentiroso. É pecado. Então nós não estamos aqui condenando os homossexuais no sentido de particularização. Eles são pecadores, vão tudo para o inferno. Não. O mentiroso também vai, o idólatra também vai, o ladrão também vai. Tem que se arrepender, todos nós temos que nos arrepender e nos voltar para Cristo. Então não é uma acusação particular essa, mas é uma que está muito em alta no nosso tempo. É por isso que eu estou levantando ela aqui. Então, aí imagina essa mulher, Jezabel, falando para as pessoas no primeiro século, ela falando assim: olha aqui, para e pensa, Deus ele é amor. Você acha que Deus quer ver você passando necessidade? Você acha que Deus quer ver você chegar em casa agora, hoje à noite, Gustavão, e você não ter comida para dar para os seus filhos?
Você acha que Deus, esse Deus é o Deus que você serve? Você acha que esse Deus é o Deus do nosso Pai Jesus Cristo? É claro que não. Então para com essa besteira. Volta para o sindicato, vai lá adorar Ele. Você sabe o que você sente por dentro. Você sabe do amor que você tem por Jesus. Para de besteira, vai lá e adora os deuses lá e segue a sua vida. Só que essa mentira de Satanás tem perseguido a igreja durante toda a história. Que você pode vir aqui, adorar a Deus, e amanhã, lá no seu trabalho, fazer todo tipo de barbaridade, roubar, mentir, tratar mal seus funcionários, e fazer todo tipo de coisa, porque Deus, Ele sabe o seu coração. Ai, Deus conhece o meu coração, a minha intenção. Só que a Bíblia nos diz que isso não existe. Que a nossa prática, que a nossa vida tem que estar alinhada com o que a palavra de Deus nos diz. Então, você não vai ter o que comer, você não vai ter o que vestir, você não vai ter. São os pagãos que se preocupam com essas coisas, porque o Senhor, o nosso Deus, não nos deixa faltar nada. É Ele que cuida de nós. Não é a força do nosso braço, o nosso trabalho, tudo que nós temos não é a nossa, não é a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa força, a nossa saúde. Se o Senhor não abrir portas, se o Senhor não for na frente, se o Senhor não abençoar, nós não temos nada. É Ele que cuida de nós. Então, se Ele cuidou de nós até aqui, Ele vai continuar cuidando. Então, a gente tem que rebater essas coisas, porque ela não chegava, Jezabel não chegava para eles lá, e chegava assim, vamos adorar os ídolos. Como assim? A Bíblia fala que não pode. Ela não chegava desse jeito. Ela chegava mais ou menos com isso que eu acabei de dizer para vocês. Você acha que Deus quer ver você nessa miséria que você está? Deus é um Deus que tem tudo. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tem a prata e o ouro, é o que diz. Deus te fez cabeça e não cauda. Oh, Jesus. Mas o nosso problema, gente, é que nós não adoramos ídolos hoje, porque Satanás, ele não é burro também. Ele não vai colocar para nós, para você e para mim, aqui, Rodrigo, se ajoelha aqui, adora Baal aqui. Você é retardado, Satanás? Ele sabe que eu não vou fazer isso. Os nossos ídolos são muito mais sutis. Os nossos ídolos, eles caminham entre nós de uma maneira muito mais sutil. Os nossos ídolos nós carregamos no bolso. Pode ser de um lado a carteira, do outro lado o celular. Porque nós adoramos esse bichinho que nós carregamos. Aí a gente fica... Estou mentindo? Eu gosto muito de uma frase do John Piper que ele fala assim, sabe para que serve mídia social? Para que no último dia a falta de oração não seja acusada pela falta de tempo. Porque tempo a gente tem. Tempo a gente tem. A gente não tem a vontade. E no último dia, gente, ninguém vai ter essa culpa. Ninguém vai ter essa desculpa, aliás. Ninguém vai ter. Então, o que acontece? Perceba que a necessidade, esse povo aqui, ele está sendo perseguido. Alguém está colocando uma arma na cabeça deles, falando, se vocês saírem daqui, por mais que eles estejam no meio desse sindicato, as pessoas não estão sendo perseguidas nesse sentido. A perseguição delas eles estão tão confortáveis, que eles querem diluir o evangelho para quê? Para serem mais aceitos. Eles querem diluir o evangelho para terem mais bens, para poder gozar de mais prosperidade no reino. Eles vivem no maior império da terra. Você já pensou que você vive no maior império da terra? Você já pensou que você vive na Roma do primeiro século? Já pensou que você vive na Babilônia do tempo de Daniel? Você já pensou em tudo isso? Nós vivemos no maior império da terra. Nós vivemos em Roma. Qual que é o nosso ataque? Qual que é o grande Deus da nossa era, do nosso tempo, dessa nação? É verde, cabe no bolso, e a gente quer correr atrás dele todo dia. O nosso perigo não é adorar um ídolo, o nosso perigo é se ajoelhar na presença do nosso empregador, agradecendo porque ele nos deu tanto dinheiro. E aí a gente vai, amanhã, não tenho tempo para a igreja, não posso na reunião de oração. Por quê? Porque eu preciso de dinheiro. Porque eu preciso de mais acumular. Porque eu preciso ter uma vida mais confortável, preciso de ter mais luxo, eu preciso de um carro melhor, eu preciso trocar de carro, comprar uma casa. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, o resto lhe será acrescentado. Você foi chamado aqui para buscar Deus.
Lá no Brasil eu adorava Deus, eu buscava Deus, eu trabalhava culto a culto, 25 cultos por semana. Aí eu penso assim, seu infeliz, aqui você não faz nada? Eu posso falar isso porque aqui eu não estou falando diretamente para ninguém. E por que você não faz aqui? Qual que é o Deus diferente? O de lá é diferente daqui? Então, a linha aqui de João é o quanto que eu posso participar de tudo isso aqui, sem me comprometer. Porque para João, gente, a linha aqui era muito fácil de, isso aqui eu não posso fazer e pronto. Mas para nós hoje não é tão fácil assim. Até onde que eu posso ir, participar e fazer e não comprometer o meu cristianismo? Será que eu não vou me comprometer mesmo quando eu entrar nisso? Será que eu vou lá e vou ser sal e luz? Aí eu estava pensando, escrevendo a pregação e pensando, e o Halloween? Posso participar do Halloween ou não? Essas são as nossas dificuldades. Eu quis colocar um exemplo bem contemporâneo, porque o Halloween está chegando. Posso participar do Halloween ou não? Porque se você está lá na sua casa, você tem filhos pequenos, e todo mundo passando pedindo doce na rua, e todas as crianças brincando disso, de Halloween, etc., e as suas filhas dentro de casa, e os meninos que passam pela sua rua tocam sua campainha, e aí, o que você faz? Você vai ser o crente chato da sua rua? Porque os pais às vezes vão junto. Lá, o crente chato que não dá doce para as crianças. Vai pro Aleluia. Exatamente, vai pro Aleluia, igreja. Mas você entende isso? Qual que é a linha? Como que é? Eu me comprometo ou não? Porque para nós, eu vou ser tido como careta, se eu não fizer. Nós estamos muito mais preocupados com a nossa reputação, com o nosso bom nome, com o ser politicamente correto, do que agradar a Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então Jesus, ele é aquele que tem olhos de chama de fogo. Ele fala isso no 18, versículo 18, no 23. O que ele quer dizer que ele tem olhos como chama de fogo? Lembra que está sempre relacionado a alguma coisa da igreja. Ele conhece as obras, ele sabe que você anda domingo na igreja e amanhã é tudo válido, porque amanhã o negócio é money. Então eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu ganhe dinheiro. Mas Jesus sabe. Porque às vezes, gente, o que ele está falando aqui, na igreja tinha muito, todo mundo aqui, a galera aqui, é uma igreja de obras, uma igreja que ama, uma igreja que persevera, uma igreja que faz. Mas na segunda-feira, Jesus, você espera aí que eu tenho que trabalhar. Para finalizar, eu quero deixar aí 3 aplicações básicas de tudo isso. Então, nós somos chamados, a primeira aplicação, nós somos chamados a andar e crescer, porque eles não andaram e estagnaram, eles andaram e cresceram em amor, fé, serviço e perseverança. Era legal, nossa, no Brasil era legal, eu estava bem lá. Mas você é chamado para crescer e crescer a cada dia, a ser conforme a imagem de Cristo e crescer em santidade, em amor, em relacionamento com Deus, dia a dia. Se você estava bem antes, não está agora, a mensagem para você é a de Éfeso: arrepende-te e volta ao seu primeiro amor. Se você está andando e está subindo bem, continua andando e crescendo, porque nós somos chamados para melhorar. O segundo ponto aí, nós somos chamados a permanecermos fiéis à palavra de Deus, mesmo em face aos muitos ataques que nós temos passado. E você vai passar. Porque vai chegar o ponto, gente, que eles estão fechando o cerco. Você tem que aceitar. Se você não aceitar, por exemplo, vai chegar o ponto que pastores que não fazem casamentos homossexuais vão ser presos por isso. Mas a gente não compromete isso, porque a palavra de Deus vai contra. Então nós somos chamados, nesse tempo doido que a gente está vivendo, a permanecer na palavra. A palavra é o nosso guia de regra, fé e prática. Nós vivemos por isso aqui, nós não vivemos pelo que o governo fala. Em terceiro lugar, o ataque dessa igreja, ele vinha não diretamente dos ídolos. Não era diretamente dos ídolos que ele vinha. Da onde que vinha o ataque dessa igreja? Ele vinha da vida profissional das pessoas. Que é bem parecido com o que a gente vive nos Estados Unidos. Da onde vêm os ataques, as seduções de Satanás, de riqueza, prosperidade? Vem das nossas vidas profissionais. Aí a gente, então, na sede de aceitação e prosperidade, e manter os nossos trabalhos, a gente vai diluindo o nosso evangelho, misturando com qualquer outra coisa que a gente acha aceitável.
para manter o nosso trabalho, para manter nossa posição, para a gente ser aceito pela sociedade. Porque lá no banco, não posso falar que eu sou cristão, porque se eu falar no banco que eu sou cristã, todo mundo vai começar a me olhar de lado, porque lá no banco todo mundo é ateu. Lá na faculdade. Então, aqui, a vida profissional deles era o que fazia eles se submeterem aos deuses, a quererem diluir o evangelho. Então, o que nós temos priorizado? Quais são as nossas prioridades? Essa é a pergunta de Jesus. Quais são as nossas prioridades? Minha prioridade é clara aqui, Rodrigo, é trabalhar e ganhar dinheiro. Essa é a minha prioridade. Segundo a palavra de Deus, eu convido você a repensar o seu cristianismo. Não, mas você não pode falar isso, posso. A palavra de Deus diz isso. Não é o Rodrigo que está falando. Se você estivesse falando, gente, você podia até virar as costas e ir embora. Então, quem é o seu Deus? É o dinheiro ou é o Senhor? Essa é a pergunta de Jesus para nós. Servir e ser fiel a Deus é uma prioridade para você ou uma vida confortável? Não, eu quero servir e ser fiel a Deus, não importa o que aconteça comigo. Não, eu quero uma vida confortável, porque... Aí a minha pergunta é: quem é o seu Deus? É o Senhor ou são as riquezas? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Essa é a palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. E te louvamos, ó Deus, porque o Senhor confronta, Pai, nos confronta com o nosso pecado. E pedimos-te graça agora, Deus, para viver em fidelidade, em amor, em perseverança, em obras que mostram, que demonstram que nós somos de Ti. Para andar, Senhor, sem negociar os nossos princípios com o mundo. A sermos fiéis a Ti. Andar, Senhor, na Tua presença. Deus, dá-nos graça, porque nós não somos capazes de andar assim. Nós precisamos da Sua graça. Faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. É o que nós te pedimos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.